Olá, eu sou o apóstolo Hélio César, sou o presidente mundial da Convenção CONAI e a Convenção CONAI como mantenedora da CONAI Curso, que estará desenvolvendo com você o grande curso de bacharel livre em teologia. Venha fazer uma grande imersão de conhecimento através da palavra de Deus e descobrir os mistérios, os segredos, que não são segredos, basta você conhecer. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E com conhecimento você certamente evitará perecer e abrirá portas extraordinárias para o seu futuro, como um pregador da palavra, como um ministro do evangelho, para propagar a boa palavra de Deus. Eu estou aqui torcendo por você e tendo a certeza que toda a nossa equipe da CONAI Cursos estará ofertando para você a melhor qualificação possível para que você se torne um teólogo de excelência para levar a boa palavra de Deus aos quatro cantos da terra, no nome de Jesus Cristo. Venha, faça o seu curso e a porta do futuro está aberta para você. A todos os nossos alunos que estão nas redes sociais, que estão em vários estados do nosso Brasil e estão conectados nesse exato momento com a finalidade de trocarmos informações teológicas, trocarmos informações bíblicas e o principal, interagir através de um sistema, através de uma visão e através do principal, que é o que nós estamos fazendo aqui, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Eu me chamo apóstolo Elson Couto, estou presidente do estado do Amapá e estamos aqui hoje para ministrar a aula que tem como tópico angelologia. Hoje nós vamos falar sobre essa questão que tem sido muito discutida em todo o Brasil e fora do Brasil. Nunca se houve um movimento com nomenclaturas de anjo como nos dias de hoje. Porque no passado não tinha câmera de filmagem, não tinha celular, e hoje a gente olha na internet e a gente vê várias imagens, várias situações concernentes a anjos. Mas fica uma pergunta, será que são anjos? Será que são anjos de Deus ou anjos caídos? Será que são espíritos desprovidos de corpos? É o que hoje nós vamos tirar a dúvida de todos aqui, para que a gente possa ter uma compreensão ampla, uma compreensão verdadeira daquilo que as Escrituras nos falam. Por isso, nós vamos entrar aqui na questão da angelologia. Primeiro, precisamos entender etimologicamente o que significa o vocábulo anjo. Anjo tem a sua raiz no hebraico e, traduzido para o grego, angelos, significa mensageiro de Deus. Basicamente, o conceito de anjos se chama mensageiro de Deus. É um ser angelical que traz uma mensagem divina dos céus, uma mensagem divina do nosso próprio Deus Todo-Poderoso para a humanidade. Nós vamos ver no decorrer da aula vários exemplos, várias histórias onde esses anjos receberam de Deus uma mensagem e transmitiram à humanidade na forma teofânica, que é a forma humana, em algumas situações, e até mesmo em sonho. É o que nós vamos ver hoje aqui, vamos falar, vamos debater, e vamos entender o verdadeiro significado e a verdadeira tarefa de um anjo de Deus. Amém? Está todo mundo entendendo? Então vamos continuar. Anjos no Antigo Testamento. Quando nós estudamos qualquer tipo de assunto, biblicamente falando, a gente precisa entender que uma doutrina, ela precisa estar registrada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Uma doutrina só se torna doutrina bíblica quando ela aparece pelo menos 3 vezes entre o Antigo e o Novo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento valida o Novo Testamento. E na questão dos anjos, nós vamos encontrar no Antigo Testamento algumas aparições de anjos na forma teofânica. O que significa teofania? Significa um espírito, seja de Deus, seja espiritual, aparecer na forma humana, seja de homem, seja de mulher. É o que nós vamos ver nesse momento. Começando, o termo malach em hebraico, que significa anjo, aparece 108 vezes no Antigo Testamento. No momento da história, aparecem como membros da corte celestial servindo e louvando
o eterno. Nós vamos encontrar esse texto, ou essa posição teológica, lá em Neemias capítulo 9, versículo 6, e Jó capítulo 1 e versículo de número 6. Nós encontramos aqui espíritos ministradores, os textos bíblicos de respaldo para essa articulação de termos. Nós encontramos lá em 1 dos Reis, capítulo 19, versículo 5. Os anjos no Antigo Testamento, eles apareciam também como transmitindo e obedecendo à vontade de Deus. Ou seja, há uma certa crença que o ser humano ele pode dar ordem a anjos. E biblicamente não. Os anjos, biblicamente, só obedecem o Criador, só obedecem a Deus, no qual criou todos os anjos, a princípio todos bons, e depois de Deus nós vamos ver mais lá na frente a classificação entre anjos bons e anjos maus. Então eles são ministradores e obedecem à vontade de Deus. Nós estamos falando aqui no contexto geral, sem falar do anjo caído, sem falar do anjo que está na presença de Deus. Estou falando no contexto geral. Então eles transmitem e obedecem à vontade de Deus. Mas aqui na frente nós encontramos também no Antigo Testamento a figura do anjo executando o propósito de Deus. Essa é a finalidade do anjo, executar o propósito de Deus. Por isso nós vamos encontrar em várias situações e vários exemplos na Bíblia Sagrada de aparição de um anjo protegendo Israel, de um anjo protegendo uma pessoa, de um anjo guerreando por uma nação. Por quê? Porque ele executa o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus para a humanidade? Ponto-chave, salvação. Ponto-chave, herdarmos o reino dos céus. E para isso nós vivemos em uma batalha. Todos nós já sabemos, vocês já estudaram em outras matérias, que nós vivemos em dois mundos. O mundo espiritual e o mundo físico. E nesse mundo espiritual é que há uma grande batalha, onde a força do bem peleja contra a força do mal. Por isso há um texto bíblico que diz que contra a igreja do Senhor, não estou me referindo ao espaço físico, estou me referindo ao indivíduo, à pessoa. Contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão, elas têm que recuar. Só que para que elas recuem no mundo espiritual, há uma batalha, e nessa batalha o Criador, o Eterno, nosso Deus Todo-Poderoso, ele determina para que anjos pelejem a batalha dos seus adoradores aqui na terra. Por isso, eles executam o propósito de Deus, não só no sentido de batalha, mas em todos os aspectos, como nós iremos ver um pouquinho mais na frente dessa aula. Está bem claro, está bem didático, está todo mundo compreendendo? Você que está aí atrás, o telespectador que está atrás das câmeras, se tiver alguma dúvida, é só fazer as anotações e enviar, que a gente vai estar respondendo, vai estar atendendo cada um dos senhores e senhoras que tiverem alguma dúvida, que estão nas redes sociais. Vamos continuar. Ainda nesse tópico, nós encontramos o anjo celebrando os louvores de Deus. É difícil dizer que o anjo de Deus não celebra. É impossível, porque eles foram criados com um propósito, e nesse propósito está o propósito da adoração ao próprio Criador, ao próprio Deus Todo-Poderoso. O interessante, abrindo aqui um parêntese para uma área, que quando a gente fala de adoração, a gente fala de adoração na dimensão humana. E na dimensão humana é diferente da dimensão angelical, do momento em que um anjo ou um personagem angelical presta adoração, ele presta adoração em espírito, porque ele é um espírito. Só que nós, como seres humanos, também adoramos a Deus, mas adoramos a Deus em três esferas, porque nós somos tricotônicos. Nós adoramos a Deus na matéria, na carne, no físico, na alma e no espírito. Porém, eles estão na presença de Deus, e nós precisamos do Espírito Santo para estar nessa dimensão, para prestar nossas adorações. Então, eles foram criados e celebram os louvores de Deus, seja na terra, seja no céu, seja em qualquer esfera que o ser humano pode compreender. Está claro? Está tudo tranquilo? Vamos dar continuidade.
Acabamos de falar sobre alguns episódios que aconteceram no Antigo Testamento, de aparição de anjos, de atividades de anjos, e agora nós vamos falar um pouquinho do anjo, da figura do anjo, no Novo Testamento. É onde mais nós temos referências, é onde mais nós temos ações, principalmente focado na área espiritual. Vamos ver o que nós temos aqui para falar dos anjos no Novo Testamento. A palavra ângelos aparece 175 vezes no Novo Testamento, exercendo funções semelhantes aos do Antigo Testamento. Lembra que eu falei que o Antigo Testamento valida o Novo Testamento? Quando nós estudamos as doutrinas bíblicas, a gente tem que entender que as doutrinas elas não são isoladas. Um texto não é isolado do seu contexto. Ou seja, quando Cristo esteve na terra ministrando a sua poderosa palavra, o seu evangelho, ele utilizava o Antigo Testamento para validar o que ele estava pregando. Os apóstolos e os discípulos, posteriormente a Cristo, eles também, principalmente Paulo escrevendo as suas cartas, sendo validadas pelo Antigo Testamento. Então, quando nós estudamos a doutrina dos anjos, através da angelologia, nós também vamos encontrar que as atividades dos anjos no Novo Testamento é muito parecido com as ações dos anjos no Antigo Testamento, porque uma coisa, o Antigo Testamento valida o Novo Testamento. Está bem claro? Todo mundo está entendendo? Podemos continuar? Aqui nós vamos ver, servem e louvam a Jesus Cristo de Nazaré, parecido com algumas referências do Antigo Testamento, porque anjo não muda. O que ele era no Antigo Testamento, ele continua sendo no Novo Testamento. Por isso que nós encontramos textos na Bíblia se referindo ao próprio Deus, que ele é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e será o Deus eternamente. A figura do anjo de Deus também ela segue a mesma proporção. O que o anjo era no Antigo Testamento, ele continua sendo no Novo Testamento. O mesmo poder a ele dado pelo Criador no Antigo Testamento é o mesmo poder dado pelo Criador para exercer no Novo Testamento, porque são os mesmos anjos. Não há uma criação. Inclusive, em uma discussão teológica há muitos anos, alguém chegou comigo e disse: não, existe uma classe de anjos para o Antigo Testamento e outra classe de anjos para o Novo Testamento. Teologicamente, biblicamente, não existe. Porque quando Deus criou os anjos, criou as estrelas do céu, que nós podemos fazer uma analogia aos anjos, e todos bons. Dentre eles, alguns se corromperam, que nós vamos estudar um pouquinho mais lá na frente, mas continuam sendo anjos, na mesma proporção que eles foram criados, que permanecem na presença do Criador, são os mesmos anjos criados antes dos fundamentos da terra. Então não há uma separação. Deus criou um tipo de anjo para o Antigo Testamento e um tipo de anjo para o Novo Testamento. Isso é uma concepção e uma teologia errônea. Ela é equivocada, porque a Bíblia não fala isso em hipótese alguma. Pelo contrário, nós vamos encontrar anjos no Antigo Testamento, como o arcanjo, como o próprio Gabriel, que nós vamos falar daqui a pouco, agindo também no Novo Testamento. Então não há uma separação. Anjos são anjos. A operação muito parecida no Antigo Testamento com a do Novo Testamento. Por isso que nós colocamos aqui. O anjo aparece 175 vezes no Novo Testamento, exercendo funções semelhantes às do Antigo Testamento. Então vamos dar continuidade aqui. Tudo está bem explicado, está bem didático. Vamos continuar aqui. Aparecem como espíritos ministradores e transmitem a vontade de Deus. Lembra que nós vimos isso lá nas narrativas do Antigo Testamento? E aqui nós estamos nos Evangelhos. Aqui nós estamos nas cartas. Então, a operação angelical, ela permanece a mesma. Muda o tempo, mudam as sociedades, mudam as culturas, mas as operações angelicais, elas permanecem, porque Deus criou os anjos com essa finalidade. Está bem claro? Vamos dar continuidade. Está chegando aqui mais duas ministras aí que estão fazendo teologia. Nós já iniciamos hoje o tópico na área da angelologia. Tá? Posteriormente,
o Gabriel vai estar divulgando o link dessa aula e você vai estar acompanhando o início da matéria lá na sua internet, ok? Podemos dar continuidade? Continuando. Ainda no Novo Testamento, os anjos estão vinculados a eventos especiais. Lembram que a gente viu no Antigo Testamento que os anjos foram criados com um propósito para exercer e executar um propósito? No Novo Testamento também não é diferente. Notem que a sociedade do Antigo Testamento era um. A sociedade da igreja do Novo Testamento, especificamente no primeiro século, era outra. E a sociedade hoje é outra. Mas o Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, a pessoa do Pai é o mesmo, e a questão do que nós estamos estudando hoje, dos anjos, permanecem os mesmos. Então vamos ver algumas operações especiais dele. A concepção e nascimento de Cristo. Nós não vamos encontrar uma narrativa como essa no Antigo Testamento, mas vamos encontrar no Novo. Mas esse anjo que trouxe a mensagem, ele foi criado junto com os demais anjos no início de tudo, antes da fundação da terra. Então aqui ele recebeu uma missão específica, que foi a concepção e o nascimento de Jesus Cristo de Nazaré. Está todo mundo entendendo? Estão chegando mais alunos aqui, e a gente vai paralisando aqui para que todos compreendam que hoje é uma aula muito interessante. Pode ser para todos. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos amigos que estão chegando agora. Vamos continuar. Nós temos também outro tipo de função que só aconteceu no Novo Testamento: a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo. Quem aparece no lado de Cristo, quem aparece no túmulo de Cristo quando ele ressuscita? Um anjo. Então, voltando lá ao contexto do início da aula, não foi feita uma criação de um anjo específico para esse momento, e sim foi feita uma constelação de anjos antes do fundamento da terra. Só que essa atividade foi especificamente para o momento da ressurreição de Cristo. Ninguém sabe o nome do anjo. A Bíblia não discrimina o nome do anjo que estava no túmulo quando Maria foi visitar o corpo de Jesus, foi ver o corpo de Jesus. A Bíblia não especifica, mas não encontramos uma especificação. Mas subentende-se que esse anjo, criado lá no passado, recebeu uma missão no Novo Testamento. A mesma coisa acontece nos dias atuais. Nós podemos estar vivendo uma situação, e eu falei logo cedo sobre uma batalha espiritual entre o mundo físico e o mundo material, onde os anjos pelejam. Porém, nem eu, nem você, ninguém tem o direito ou a autoridade de dar ordem a anjos, porque esse é um atributo que pertence somente a Deus. Porém, você pode ter o privilégio de orar, buscar a presença de Deus, sensibilizar o Espírito Santo, e ele dá ordem aos seus anjos a teu respeito, para te proteger, te guiar e te guardar. Você vai dar glória nessa aula, dá uma glória a Deus, aleluia. Podemos continuar? Outro tipo de atividade, a ascensão e a segunda vinda de Cristo. Interessante que quando, depois que Cristo ressuscita, depois que ele determina as ordenanças para a igreja, para os primeiros crentes da igreja primitiva, através dos apóstolos, através dos discípulos, ele começa, a Bíblia diz que ele é ascendido aos céus. E notem que assim como ele, no dia que ele ressuscitou, um anjo estava no sepulcro, aguardando a mulher que foi olhar o corpo de Cristo. A pedra estava removida e tinha um anjo. Agora Jesus está sendo ascendido ao céu, e aparece a figura de quem? De um anjo mensageiro. O que é que esse anjo diz? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele há de vir para buscar a sua noiva. Então esse anjo ele aparece com essa característica, mas não significa que ele foi criado por Deus só para essa função. A gente viu que no Antigo Testamento os anjos tinham uma missão, que era de mensageiro. No Novo Testamento também a mesma missão de mensageiro. E esse anjo trouxe essa mensagem para a humanidade, está registrado nas Sagradas Escrituras, que da mesma forma que ele foi ascendido ao céu, ele há de vir para buscar a sua igreja, e foi anunciado
por um anjo do nosso Senhor Jesus. Ok? Vocês que estavam desde o início da aula estão compreendendo bacana, está tudo tranquilo. Vocês estão chegando agora, perderam a introdução, mas está lá no Instagram, depois vocês vão pegar o link, que vocês vão assistir o início da aula, que a gente fez uma introdução para chegar nesse momento, tá ok? Como nós estamos em gravação, daqui a pouco eu vou tornar a recapitular de forma bem resumida para que vocês não percam a linha de interpretação que nós estamos ministrando aqui. Podemos dar continuidade? Vamos lá. A natureza dos anjos. Já vimos a atividade dos anjos, já vimos que os anjos existem, realmente existem, não da forma de como a sociedade pinta os anjos hoje, não da forma de como uma cultura pinta a imagem ou a figura de um anjo, mas sim de acordo com a Bíblia Sagrada. Alguns minutos atrás nós falamos, isso para nossos irmãos pegarem agora, nós falamos que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo que mais está tendo aparição de anjos. A gente vai no YouTube, a gente dá um clique lá, aparece a imagem de um anjo. A gente faz uma pesquisa, aparece a imagem de um anjo. E eu iniciei a aula fazendo a pergunta: será que são anjos? Será que realmente são mensageiros de Cristo? E a gente discorreu o início da introdução dessa aula falando dessa forma. Então agora nós vamos ver a natureza desses anjos. Não estou me referindo aos anjos caídos, nem aos anjos de Deus. Estou me referindo de forma geral sobre a questão da natureza dos anjos. Vamos começar agora? Primeiro tópico. Antes da criação do homem, os anjos já existiam e a rebelião de Satanás já tinha acontecido, formando então duas classes de anjos, os anjos bons e os anjos maus. Porém, em contexto geral, os anjos são anjos. Vamos lá. Primeiro, os anjos são criaturas. Vamos repetir comigo para a gente interagir essa aula? Primeiro, os anjos são o quê? Criaturas. Segundo, os anjos são o quê? Seres espirituais. Terceiro, os anjos são o quê? Poderosos. Seres poderosos. Quarto, os anjos são o quê? Não são Membro presente. Os anjos são numerosos. E por fim, não se reproduzem. Tá? Ainda tem mais outras funções, porém nós vamos nos limitar somente aqui. O anjo como criatura, o anjo como seres espirituais, o anjo como ser poderoso, um anjo como algo que tem poder, mas não onisciente nem onipresente. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada área. A questão numerosa dos anjos e o principal, que é uma polêmica não só no Brasil, mas em todos os continentes da Terra, que os anjos, uma linha teológica acredita que os anjos se reproduzem. Outra linha teológica não acredita que os anjos se reproduzem. E a Bíblia Sagrada respalda essa segunda opção que nós vamos falar daqui a pouco. E eu vou abrir alguns minutinhos aí para um debate nessa área aí. Quero ouvir o que vocês pensam, quero sentir o nível da classe, porque o apóstolo Hélio me falou muito bem de vocês. Gabriel então me falou muito bem de vocês. O apóstolo Daniel, que é um dos professores, me falou muito bem de vocês. E eu vim lá do estado do Pará, de Salinópolis, Pará, de área praiana, para conhecer vocês pessoalmente. Então, quero sentir, quero ouvi-los e quero ver como é que está na cabeça de vocês essa ideia que anjo se reproduz ou não se reproduz. Vamos lá? Primeiro ponto, como criatura, são seres criados e não aceitam adoração, pois está escrito: ao homem é proibido adorar. Vamos abrir um parênteses aqui. Tá? Os telespectadores, os nossos alunos que estão nas redes sociais, o que nós vamos falar a partir de agora não é para provar que denominação está certa ou que denominação está errada. Mas o que nós vamos entrar agora em debate é algo bíblico e teológico. Vamos trazer aqui a verdadeira interpretação bíblica dessa questão da adoração a anjos. Vamos dar um pequeno intervalo agora e logo em seguida iremos abordar esse